Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que gosta de fotografia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Luciana Veloso e hoje no canal começamos uma nova série chamada Resenha de Filmes, onde eu compartilho com você uma análise sobre a fotografia, sobre a cor e sobre outros aspectos dos quais eu tenho um certo conhecimento e gostaria também da sua opinião, se ela for igual à minha ou se ela for diferente. Comente aí, deixe sua opinião, vamos conversar sobre fotografia, filmes e tantas outras coisas que vamos ter aqui no canal. Bom, nesse primeiro episódio vamos ter um filme que eu considero um clássico, feito em 93. Talvez você pense até que ele é mais velho devido à sua cor, ou melhor, a falta de cor. Nesse caso, estou falando da Lista de Schindler. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista antes, porque teremos alguns spoilers no caso de você não ter assistido. Mas se você já viu, vai saber do que eu estou falando. Então, vamos lá para a nossa análise do filme. Deixando gravando, né? Bom, o filme é praticamente todo em preto e branco. E essa falta de cor, essa ausência, você pode até pensar que é estético, mas eu acredito que seja meio que uma coisa mais ética. O filme é quase que um documentário histórico do que foi o Holocausto. E se você não sabe o que foi o Holocausto, foi uma época da história nossa, da nossa sociedade como ser humano, da qual a gente não deveria nem ter. Mas já que ela existiu, não podemos deixar que ela seja esquecida. O Holocausto foi uma época em que os nazistas resolveram matar outras pessoas que, segundo eles, eram mais inferiores. Ou seja, uma morte sem justificativa, como se a morte fosse justificável, que ela não é. Mas vamos voltar aqui à nossa análise fotográfica. O filme, como eu já disse, ele é praticamente todo em preto e branco, tirando uma cena no final e uma cena onde um ponto central aparece de uma forma devastadora, que faz com que você tenha a sua atenção direcionada exatamente para ele. É como se todo o resto não importasse, apenas aquele elemento principal do filme. Então, temos aqui a escolha da falta de cor, por ser baseado em documentário. Temos aqui também a desumanização. Afinal de contas, essa parte da nossa história, onde os nazistas queriam apagar a identidade dos judeus, transformando as pessoas em sombras, em cinzas. Temos o contraste moral, que você pode ver no preto e no branco, onde o preto é como se representasse a escuridão, enquanto o branco a pureza. Existem cenas do filme em que o protagonista, Schindler, é iluminado por uma luz suave, difusa, quase como se ele fosse uma figura sagrada, quando ele toma decisões éticas. No seu oposto, Amon tem a sua figura iluminada, ou melhor, mal iluminada, tornando sombras duras, bem contrastadas, como se ele estivesse preso em sua mente e aquelas cenas das grades refletissem o que ele estava pensando. E essa dualidade, esse contraste entre preto e branco retratam um mundo sem alma, onde a cor aparece para fazer com que a gente lembre o que nos foi roubado. Então, partindo desse ponto, o preto e branco tem esse contraste, essa dualidade, que ao mesmo tempo se torna uma coisa só. Vemos então, de repente, no meio do filme, no meio de um
de um gueto, de um massacre, uma cor vibrante, um vermelho que nos traz uma esperança em forma de uma criança, uma cor tão vívida, representando tanta coisa e ao mesmo tempo violência e martírio. Porque no meio daquela confusão, daquelas cenas onde as pessoas correm em meio a tanto massacre, a tanta violência, aquela criança aparece como um ponto de fuga. Ela é a nossa esperança. Quando a câmera persegue ela entre os guetos da rua, você, eu, espectador, Schindler, acompanha ela desesperadamente. Como se aquela esperança estivesse fugindo do alcance das nossas mãos. Como se ela estivesse indo embora. E realmente ela vai. Aquela menina, infelizmente, não sobrevive ao filme. Aquela situação. Ela acaba indo e mesmo tendo tanta cor, tanta vida, ela se vai. Temos aí então a fotografia mostrando o caos, o ponto de fuga, e você tendo ali o seu foco naquele ícone vermelho, que é aquela menina. De repente, mais pra frente no filme, Schindler a reencontra. Só que o vestido já não é mais vermelho. O seu corpo já não tem mais vida. Então aquele vermelho acaba se desbotando. Acaba se tornando um marrom. E toda aquela culpa de não conseguir salvar aquela criança tão inocente faz com que o nosso personagem, faz com que Schindler, a nossa consciência, tome atitudes mais humanitárias. E ele passa do oportunista do começo do filme para o salvador de muitas outras vidas. Então, aqui novamente, o contraste da fotografia. A ausência de cor e a cor tão forte, tão saturada, como é esse vermelho. Falando agora em ângulos, em planos fotográficos, temos jogadas de câmera onde os ângulos são mais abertos, mostrando corpos empilhados, amontoados. Em outro ponto temos closes, tão fechados que transformam rostos em ícones. E isso é tão visível em uma cena como a da estação de trem. Se você observar bem, no começo da cena o campo é bem aberto, a imagem é mais ampla, a tomada de câmera. Contudo, no decorrer da cena, o ângulo vem fechando, fazendo com que aquelas pessoas ficassem tão juntas, tão amontoadas, tornando o quadro bem claustrofóbico. Então na fotografia você tem essa possibilidade de mostrar um ângulo bem mais aberto ou limitar para ângulos mais fechados, dando destaque a detalhes ou simplesmente fazer com que você tenha uma sensação na mesma cena de coisas tão diferentes, tão opostas ao mesmo tempo. Isso é tão bem tratado no filme, assim como as luzes. Novamente você tem a luz difusa, a luz suave, a luz uniforme e outras vezes você tem a sombra, deixando o elemento mais obscuro, mais contrastado. Como sempre, o vermelho vai ficar na sua memória. Eu acredito que esse pra mim é um dos filmes tão marcantes por isso que eu trouxe ele aqui hoje, nesse primeiro episódio. Eu lembro quando eu assisti ele, eu deveria ter os meus 12, 13 anos. Faz tempo, muito tempo até. E a cena que mais me marcou foi a menina correndo pelo gueto, de vermelho. E talvez se o filme fosse todo em preto e branco e só a cena final tivesse cor, não tivesse me marcado tanto quanto o símbolo vermelho chama a atenção, até mesmo na capa. Então o vermelho deixa você ali com aquela memória de que a esperança existiu por um bom tempo, mas aos poucos ela foi sendo aniquilada pela maldade humana. Transformou-se em uma ferida, que mesmo passando anos e anos ela continua ali. Ela dói às vezes, muitas vezes. E
Talvez essa seja a maior importância do filme, né? O poder desse filme. Colocar uma cor e dar para ela um destaque tão grande como foi nesse ponto. Então, a conclusão que eu chego é que a fotografia nesse filme ela traz para você o contraste sempre em dois pontos bem distintos. Traz o claro e o escuro, traz o contraste entre preto e branco, entre a falta de cor e uma cor tão forte, tão saturada, com planos tão abertos e outros tão fechados. Então tem sempre essa dualidade que juntas formam uma coisa só. E você tem que destrinchar para conseguir entender onde cada uma acaba, onde uma acaba e começa a outra. Então na cena final, como eu já falei, já deu spoiler, ela começa a ter cor novamente, onde os sobreviventes colocam pedras no túmulo de Schindler. E mesmo que aquilo ali tenha ganhado cor, mesmo que aquelas pessoas tenham sobrevivido e tenham tido cor novamente, tendo vida, a cicatriz que ela vai levar, as cicatrizes que as gerações futuras irão levar, ainda persiste. É como o vermelho, que desbotou apenas, ele não se apagou. Ele não virou preto e branco, mas também não teve mais vida, não ficou mais forte. E a pergunta que eu faço para você depois de toda essa análise é: quantas pessoas, quantas histórias, quantas meninas de vermelho a história apagou? Quantas vidas ficaram desbotadas depois do que aconteceu no Holocausto? A análise aqui foi de fotografia, foi sobre a fotografia, mas também é uma análise mais profunda para nós pensarmos num futuro melhor daqui para frente. Para que o Holocausto seja uma parte ruim da nossa história, mas que ela não ocorra mais no futuro. Então, eu espero que você tenha gostado da análise em si, porque a história não é das melhores, claro. E para um próximo filme, deixe sua opinião aqui no comentário. E até mais.